Olá, estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Podcast 4K2. Hoje o bate-papo será com Fabrício Fujikawa. Fabrício, consultor de marketing, especialista em e-mail marketing, fera, pessoal, fera nas redes sociais. Então hoje o bate-papo vai ser sobre 5 dicas valiosas que ele trará para você captar, para você atrair o seu aluno particular com mais facilidade. Vou fixar o tema do dia aqui para a gente começar. Seja bem-vinda, professora Cristina. A aula terminou cedo ontem, professora. Tema fixado, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Valéria, grande prazer. Seja bem-vindo, Campos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo para lá de especial. Hoje, pessoal, essa fera que está chegando para conversar conosco é o responsável pelo meu ingresso no mundo online. É graças ao Fabrício, né, que o professor Alexandre apareceu nas redes sociais, que o professor hoje transita pelas redes sociais. Então, vocês vão conhecer a visão desse profissional de primeira linha, que possibilitou o meu ingresso, que me fez entender um pouquinho de rede social, que me fez entender um pouquinho de como é que funciona o marketing digital. Seja bem-vinda, Giane Kátia Souza, seja bem-vindo, professor Sodré. Então é isso, é uma fera que vai conversar conosco, gente. Então, deixa eu ver se o Fabrício já está presente. Fabrício Fujikawa. Ainda não, está para chegar o Fabrício. Pessoal, grande prazer. É um grande prazer toda quarta-feira estar aqui trazendo para você conhecimento, trocar conhecimento com você, trazer convidados que sempre são capazes de agregar algum valor para a gente, sempre são capazes de trazer reflexões para a gente aprender, para a gente ter a chance de pensar juntos. É muito legal, assim, é muito prazeroso a gente poder estar sempre trocando informações, trocando conhecimento técnico, sempre com uma pitada técnica. O podcast 4K2, ele é voltado sempre para você ter uma visão mais técnica de negócios, no meu caso, voltado para aulas particulares. Como a grande maioria dos meus seguidores já sabe, eu venho de um meio de empreendedorismo. Eu fui dono de 2 empresas de tecnologia durante muito tempo, então eu tenho uma visão mais comercial do negócio, uma visão mais estratégica. E dou aulas particulares há 34 anos. Então isso facilitou ainda mais a construção do projeto 4K2, que vem trazendo muita esperança para os professores brasileiros, muita esperança para quem quer empreender e não sabe como. Ontem eu tive a primeira aula da turma da Trajetória 4K2, alguns professores estão aqui. E, pessoal, foi um prazer absurdo conviver com esses professores. Um spoiler, a nossa aula terminou à 00:30. Eu terminei a aula por volta das 10 horas da noite e resolvi abrir para perguntas dos professores. E eis que nós invadimos a madrugada conversando sobre o projeto de cada professor, sobre os objetivos de cada professor. Experiência maravilhosa, gente. Seja bem-vinda, professora Kelly. Boas noites, professora. Procurando o professor Fabrício, que ainda não está aqui conosco. Deixa eu chamar ele aqui rapidamente. Professora Kelly, seja bem-vinda. Professor André Martins, seja bem-vindo. Rafael Dorce, Marco Nascimento, gente, todos muito bem-vindos. Hoje o bate-papo será, eu vou começar enquanto Fabrício, não sei se ele está com algum problema de conexão, eu vou começar falando um pouquinho sobre o assunto de hoje. A gente vai conversar sobre dicas preciosas, valiosas para você atrair o seu aluno através do marketing digital. Olha, o Fabrício chegando aqui, vou acenar para ele.
Já vou convidando e já vou adiantando aqui o bate-papo. Fabrício, eu te peça para participar, porque eu não estou conseguindo te visualizar aqui para te convidar. Achei, consegui, achei. Para bater um papo sobre marketing digital, vocês vão conhecer esse profissional de primeira linha. E repetindo para quem chegou depois, é graças a essa fera aí que o professor Alexandre resolveu participar desse mundo digital, né, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Meu professor, gente, Fabrício foi... Imagina. Foi ele que é o responsável. Então, se o professor Alexandre está aí perturbando vocês, a culpa é do Fabrício. Se o professor Alexandre está aqui trazendo conhecimento, está aqui trocando ideias com esse prazer enorme que eu tenho, a culpa é do Fabrício. Qualquer coisa, pessoal, a culpa é do Fabrício daqui para frente, tá? Seja bem-vindo, Fabrício. Gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Gente, rapidinho, Fabrício. Peguem uma caneta, peguem um papel, de verdade, pessoal, que ele vai trazer muita coisa interessante. Ele tem uma visão bem interessante, um pouco diferente até, sobre marketing digital. Aconselho que vocês tenham uma caneta, um papelzinho nas mãos, porque vem coisa boa por aí. Gostaria que você se apresentasse, Fabrício. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Além de tudo, é meu amigo. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Alexandre. Obrigado, boa noite. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com todos que nos assistem. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação muito grande estar aqui, cara. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. E eu espero contribuir um pouquinho aí com a audiência, né, falando um pouquinho sobre marketing digital, que é a minha área de atuação profissional. Eu presto consultoria de serviço em marketing digital, focado principalmente em empresas da área de TI, que é, na verdade, a minha formação acadêmica, né? Eu sou analista de sistemas, trabalhei muito tempo na área de TI, como desenvolvedor, coordenador de equipes, e aí migrei para a área de marketing digital porque, assim, é apaixonante, né? Tudo que você faz, você consegue medir, você mexe um pouquinho aqui, sai um resultado ali, e isso acabou me atraindo. E dentro do marketing digital, das diversas ferramentas, diversos canais, eu me especializei no e-mail marketing. Já passei por todas as áreas, redes sociais, a gente está sempre acompanhando, né? Consultor tem essa vida de estar sempre antenado. Mas hoje, trabalhando mesmo, estou com e-mail marketing, o que não invalida de forma nenhuma nenhum dos outros canais, e nem estou aqui para levantar a bandeira de e-mail marketing, não é essa a ideia, tá? Muito bacana. Fabrício, eu vou te fazer um convite, vou fazer um convite para todos que estão aqui. Tem um aviãozinho, Fabrício, aí embaixo do seu Instagram tem um aviãozinho. Eu gostaria que todos tocassem nesse aviãozinho e convidassem as pessoas que aparecem aí, que a gente imagina que se interessem pelo assunto marketing digital. É muito difícil alguém não se interessar. Então eu vou começar a convidar aqui. Vou convidar 15 pessoas, Fabrício. Ó, vou convidar a Luciana Leôncio, vou convidar a minha querida Fábio, professora Fábio, André Martins já está aqui, não preciso convidar, Tatiane, professora Irene, sempre conosco, não preciso. Professora Marisol, está com preguiça, estou chamando ela aqui. Professora Leila, professor Gabriel, esse é uma fera que você tem que conhecer, Fabrício, é meu aluno, é um sábio de 23 anos. Professora Débora, legal. Valéria, é uma fera. Denise Garcia, que terminou o ano comigo no ano passado, terminou com uma meditação, o último podcast que eu fiz foi com ela, meditação. Mozart Ribeiro, meu querido amigo. Júnior, professora Raquel, minha mãe tem que participar, professora Esther, Bruno, professor Ricardo, professora Juliana, uma fera também, Selma Nunes. Eu vi o Rafael aí, deixa eu dar um salve, né, Rafael? Salve, salve, Rafael. Ó, já fiz a minha parte, gente, façam a parte de vocês, vai ser muito bacana. Se o bate-papo não for bom, vocês podem comentar aqui, olha, professor Alexandre, você me enganou. Fabrício, eu queria já começar... A responsabilidade é minha, pode deixar. Capricha aí, Fabrício. Antes de começar, eu queria contar um pouquinho, rapidamente, a minha história, meu ingresso nas redes sociais. Então, o Fabrício tem uma filha, uma linda filha, a Kaori, que... Duas, Alexandre. Opa! São duas. Duas filhas, mas a menorzinha, né? Tem uma mais velha, que nem eu, tenho o Rafa, que é mais coroa já, né, Fabrício? São coroas que a gente já tem, e os menorzinhos. Então,
A Cacá, a Kaori, ela foi colega de turma do meu filho, e saindo um dia, eu dava minhas aulas particulares, sempre com muita pressa, entrava no carro, o Fabrício me fez um convite e falou assim, Alexandre, você tem algum interesse em fazer um trabalho direcionado para as redes sociais? Eu falei, Fabrício, talvez sim, talvez não sei. Ele falou, vamos tomar um café? E, pessoal, foi o café que mudou a minha vida dentro desse mundo online. Foi o café em que ele me explicou, basicamente assim, eu não sabia, não tinha noção do que era marketing digital, o que eram redes sociais, e-mail marketing. E a gente iniciou um trabalho junto, direcionado mais para aulas particulares, para alunos de física. Aí eu fui me empolgando cada vez mais, e acabei direcionando o meu trabalho para os professores brasileiros, é isso que vocês acompanham ao longo desses últimos anos, né? Então, o precursor aí dessa jornada pelo mundo online do professor Alexandre é esse que vocês estão vendo aí na tela, com o olhinho meio puxado assim, ó, de japa. É meu querido amigo. Trabalho super bacana, né, cara? Trabalho super bacana aquele, né? Foi muito bacana. Nossa, ele é um professor, um verdadeiro professor, gente. Eu aprendia, a minha cabeça pegava fogo, eu falava, meu Deus, será que eu vou aprender isso tudo? Porque para quem está ingressando nesse mundo, né, Fabrício, é um mundo com uma linguagem diferente, né? É um mundo que você tem que se acostumar com os termos, tem que se acostumar com uma lógica que não tem muita lógica, às vezes, para quem está do lado de fora do mundo digital, né? Mas é um mundo fantástico, assim. Eu me apaixonei pelo marketing digital, eu me apaixonei pelo mundo digital, essa facilidade que a gente tem de aparecer aqui para as pessoas, de trazer conhecimento, de trocar conhecimento, apertando um botão. A gente aperta um botão hoje no celular, vai no Instagram, aperta um botãozinho, a gente já está aqui conversando. E assim, Fabrício, com pessoas do mundo, tem algumas pessoas do mundo, mas o Brasil inteiro está aqui. Né? São professores do Brasil inteiro que me assistem, né? Que estão comigo. Hoje eu tenho 2.400 seguidores. Eu falo que eu tenho a felicidade de ter 2.400 seguidores, que são pessoas que eu construí, foi uma lista assim, de pessoas, seguidores que eu construí desde o zero, sempre buscando o professor interessado nesse assunto, que é empreender com aulas particulares. Né? É uma grande satisfação, gente. Fabrício, eu queria começar te perguntando o seguinte, esse quadro que eu tenho, esse programa que eu tenho sempre às quartas-feiras à noite, é chamado Podcast 4K2, 4K2 porque é um projeto que tem uma proposta de mostrar ao professor brasileiro capaz, que é possível ganhar 4K, R$ 4.000, trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares. E eu sempre trago um papo técnico, porque a gente entende que se é um trabalho sério, é um trabalho de empreendedorismo, é um trabalho em que a gente analisa as aulas particulares como um verdadeiro negócio, eu tenho que buscar convidados que tragam uma visão mais técnica também no negócio, dentro de uma linguagem que a gente consiga entender, e entendo a importância de um projeto. Então, eu falo muito de projeto com os meus convidados. Eu resolvi te convidar, Fabrício, porque eu queria que você trouxesse a importância do marketing digital dentro de um projeto. Projeto que tem as suas 5 fases, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização. São as fases do projeto 4K2 e são as fases que normalmente todo projeto transita. Eu queria que você trouxesse para o nosso público a importância do marketing digital dentro de um projeto de gestão, Fabrício. Perfeito. Bom, olha só, Alexandre, acho que para começar, vamos entender o que é marketing digital, né? Porque tanta informação, tanta coisa, mas tentando passar de uma forma muito simplista, assim, simples, basicamente o que é marketing digital? É qualquer estratégia ou ação ligada à promoção de produtos, serviços ou marcas no ambiente online, no ambiente digital, né? E aí vamos entender que promoção não é só aquela coisa do desconto, da oferta, tem isso também. Mas é promoção no sentido mais amplo, comunicação, relacionamento, que tipo de mensagem você quer passar sobre os seus produtos, serviços ou marcas, né? E aí, se o seu potencial cliente está nos ambientes digitais, seja Twitter, Instagram, Facebook, qualquer canal digital, se ele vive nesse ambiente digital, no ambiente online, faz todo sentido você pensar no marketing digital dentro do seu projeto, faz todo sentido. Tá?
No caso dos professores particulares, agora com a pandemia, né, acredito que muitos de vocês estejam não só se relacionando, se comunicando pelo meio digital, mas também entregando o serviço, a aula, né, pelo ambiente digital, coisa que até antes da pandemia não era tão comum assim, né? Era mais comum você ter as aulas presenciais. Agora, com essa questão enfim, essa questão toda que a gente está vivendo, a própria entrega está acontecendo no ambiente online, né? Então, mais do que nunca, acho que sim, é importantíssimo pensar no marketing digital dentro do seu projeto. Perfeito. O que eu trago, né, esse ano que passou, de 2020, foi um ano de transformação para todos nós, professores, que estávamos acostumados com o mundo presencial. Eu já contei aqui algumas vezes, Fabrício, que até o início da pandemia eu tinha 95% dos meus alunos particulares sendo presenciais, porque eu tinha uma crença limitante de que o aluno não toparia, que o meu aluno, que o perfil do meu aluno era um perfil em que ele queria o presencial, ele queria do lado dele explicando. E a pandemia me chamou a atenção porque eu tive que virar para o mundo online, onde eu tinha, por sorte, eu já sabia transitar, porque eu já tinha um trabalho voltado para professores, eu já tenho os equipamentos apropriados para isso, mas eu entendia que o meu aluno particular não gostaria. E a minha grande surpresa foi que 100% deles toparam o desafio do online. Transitaram pelo online, e hoje eu digo que a grande maioria quer continuar no online comigo. Então, essa crença limitante de que o mundo online ele não entrega, eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, Fabrício, que o mundo online não consegue entregar a mesma qualidade que o presencial, essa crença limitante eu acho que eu acabei quebrando em mim e neles, porque novos alunos surgiram pelo online. Eu não conheço, tem alunos, Fabrício, que eu nunca vi. Eu tenho uma intimidade através da câmera, mas eu nunca vi, eu não sei onde mora, assim, eu nunca fui na residência dele. E os resultados estão vindo de verdade, no meu caso, que dou aula de matemática e física, dou aula em quadro branco, com pilô, o material está todo super organizado, hoje está muito organizado nas plataformas, a performance está melhor, o envolvimento está melhor. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Por que as pessoas têm essa crença? Isso é muito importante, porque eu vivia isso também, até o início do ano, com os meus presenciais. Por que existe essa crença de que o online não funciona tão bem quanto o presencial? Por que existe a crença de que a gente precisa, né? Precisa estar do lado do nosso cliente, conversando diretamente, olho no olho, né? Presencial, porque a gente está fazendo aqui um olho no olho online. Por que essa crença é tão importante, é tão difícil de ser quebrada, Fabrício? Eu acho que é questão de cultura. Assim, é claro que tem coisas, não vou dizer que tem melhor ou pior, certo ou errado, né? Mas tem pessoas que têm hábitos diferentes. Por exemplo, vamos falar sobre o home office. Né? Tem gente que gosta mais de home office, como eu, por exemplo, que já fazia home office desde há muito tempo, desde 2015. E tem gente que não gosta, né? E aí não tem certo ou errado, melhor ou pior. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito, né? Agora, de fato era uma crença limitante mesmo, né? Até tudo quanto... os próprios cursos, né? Quando era presencial, costumava ser mais caro, no online era mais barato, era um pouco depreciado mesmo. Tinha-se essa visão. Agora não, agora o online vem como a solução, né? E a gente vê cada vez mais pessoas... Você já fazia isso já há algum tempo, né? Mas a gente vê pessoas assim, famosas, né? Na sociedade como um todo, promovendo seus cursos no ambiente online também. Então acho que essa mística, sabe? Esse mito de que online não é a mesma qualidade e tal, isso está aos poucos sendo derrubado mesmo pela própria necessidade, né? De se fazer esse relacionamento pelo mundo online. Mas acho que assim, tem coisas que funcionam melhor no online, tem coisas que funcionam melhor no presencial, e a questão é você buscar um equilíbrio e tirar o melhor de cada canal, né? Exato. Eu acho isso que você falou, a gente não tem que fechar as nossas possibilidades por crenças. A gente tem que experimentar, né, Fabrício? Mas exato. Experimentar com a cabeça aberta. Né? Eu falo muito isso para as minhas turmas, eu tenho as minhas turmas de mentoria, eu falo para eles que graças ao online é possível conseguir trocar com eles, conseguir passar para eles todo o conhecimento que eu adquiri do projeto 4K2.
Eu tenho alunos, Sim. Fabrício, do norte, lá da ponta ao sul do Brasil. Tem aluno de Porto Alegre, tem um aluno de Rondônia, tem um aluno de cidades com 20 mil habitantes, tem gente de São Paulo, Distrito Federal, Minas, Rio de Janeiro. Como é que isso seria possível? Legal. Como é que isso seria possível no online? Sem ser no online, no presencial. Sem ser as pessoas online. teriam que pegar... E as aulas são semanais, então as pessoas teriam que pegar um avião, virem ao Rio de Janeiro, num determinado local que comportasse todo mundo. É surreal, não tem como. E eu tenho alguns alunos aqui, vários alunos meus estão aqui conosco na live, aqui nesse bate-papo. E eles não têm perda. Ontem a gente teve uma aula que eu achei muito bacana. Eu mesclei o audiovisual na aula. Assim. A aula teve slides, né, de uma apresentação do PowerPoint compartilhados. A aula teve vídeos em que eu trouxe depoimentos de alunos do projeto para mostrarem quais são as visões, que foi a primeira aula. Eu coloquei um vídeo espetacular no final, foi para motivar mesmo o pessoal. Eu parei de compartilhar conteúdo e eu dei uma aula ao vivo com um quadro branco e a perda foi praticamente nenhuma, né? Então, eu acho que a gente não pode desprezar o marketing digital, né? Nada contra o online, nada contra o boca a boca. Boca a boca, para mim, até hoje, é a forma mais rápida de você conseguir conquistar uma carteira de clientes bacana, mas a gente não pode mais fechar os olhos para o online, né, Fabrício? O online veio para ficar, ele veio para ficar. Não tem mais como a gente desprezar o online, não tem mais como. Então, tem que olhar para ele com mais carinho, né, Fabrício? Sim, concordo. Fabrício, eu queria... Gente, agora caneta e papel na mão, hein? Essa agora vai ser boa. Eu queria que você trouxesse 5 dicas de geração de conteúdo atraente para que o professor que está aqui consiga atrair o seu público, né? Para que o professor consiga aparecer para o público que deseja e chame a atenção desse público. Então, vamos falar um pouquinho agora do mundo online. Eu sou professor, eu quero captar alunos pela internet e eu quero saber de que forma que eu consigo ser mais assertivo na captação dos meus alunos. Eu te pedi para você elencar 5 dicas para a gente anotar aqui de uma forma estratégica. Assim. O que eu tenho que pensar no mundo online para eu ser mais assertivo na captação, no interesse do meu aluno me conhecer um pouco mais, Fabrício? Tá bom. Então vamos lá, olha só. Primeira dica, alguém, Alexandre, fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. O André Martins, anotei aqui, tá? Sobre a chegada de uma nova rede social, né? Tá. Estou anotando aqui, depois a gente vai passando pelos tópicos, aí a gente aborda essas questões aí. Beleza. E eu não sei como é que funciona aqui, mas assim, eu acho legal quando o pessoal manda pergunta, interage, sim. É super joia, tá? O pessoal aqui comenta. Eu não estou entendendo porque os coraçõezinhos não estão subindo aqui hoje, Fabrício. Poxa, cadê os coraçõezinhos, gente? A gente vai responder as perguntas, tá, pessoal? Hoje a gente está com tempo aqui. Assim que o Fabrício entregar as 5 dicas, a gente abre para responder pergunta, tá, gente? Pode ir perguntando. Tá bom, vamos lá. Olha só, primeiro ponto, né? Acho que a primeira dica, eu vou falar assim de uma forma geral em termos de estratégia, tá? Porque acho que a parte tática, né? Qual o conteúdo, qual o tema especificamente geral, acho que varia muito de caso a caso, né? Mas as estratégias, ela é válida de uma forma geral. Então, primeira coisa no marketing digital que você tem que pensar, né? A definição que eu passei antes é promoção do seu produto ou serviço ou marca no ambiente online. É isso mesmo, só que tem uma coisa implícita aí, que é super importante, e que essa definição não é minha, né? É a definição que se usa normalmente aí de uma forma geral, mas que falta que é o seguinte, olha só, sob a perspectiva do seu cliente. Quem tem que estar no centro de tudo que você faz não é você, não é o seu produto, não é o seu serviço, não é a sua entrega, é o seu cliente. É muito normal a gente falar assim, mas eu quero falar disso aqui no meu produto, eu quero falar dessa característica, eu quero falar dessa... Não é isso. Pensa no seu cliente primeiro, coloca ele no centro de tudo. Tanto é que existe um conceito chamado jornada de compra, e eu gosto muito desse conceito. Você ouve falar de funil de venda,
jornada de venda, funil de compra ou jornada de compra. Eu prefiro a perspectiva da compra, porque a gente se obriga a pensar como nosso cliente. E aí, nessa perspectiva de jornada de compra, a jornada sempre acontece com algumas etapas bem definidas. Qualquer jornada de compra. Aí a gente pode, enquanto eu vou falando, vocês podem ir pensando em vocês mesmos como consumidores, né? Tem a fase da descoberta, que é quando você descobre que existe aquela coisa, aquele problema, e normalmente um produto ou serviço ele sempre vem para resolver um problema, tá? Esse é um conceito também super importante. A pessoa não compra o produto ou serviço porque quer aquilo, né? O exemplo clássico que se dá aí no mundo acadêmico é a furadeira. A pessoa compra uma furadeira para pregar um quadro, mas ela não quer a furadeira em si, ela quer só fazer um buraco ali para pregar o quadro, para deixar o ambiente dela bonito, né? Então, o que ela quer mesmo na realidade, ela não quer nem fazer o buraco, né, Fabrício? Ela quer ver aquele quadro na parede. Se pudesse num passe de mágico para o quadro grudar na parede, ela não precisaria nem de uma furadeira, né? Perfeito. E aí você falou bem, porque, por exemplo, se for um quadro leve, pode-se usar aquela fita dupla face como alternativa, não precisa de furadeira. Então percebe que para o mesmo problema existem soluções diferentes, né? Então a descoberta é quando a pessoa se dá conta de que existe aquela coisa que pode beneficiá-la para um determinado problema, né? Depois vem a fase do reconhecimento, aquela quando, beleza, agora eu reconheço que existe esse problema, eventualmente eu mesmo tenho esse problema, pensando no consumidor, né? Ok, então tem que começar a procurar soluções. E aí ela começa então a considerar soluções, é o que a gente chama de fase de consideração. Ela começa a considerar as soluções disponíveis, por exemplo, pode ser uma furadeira, no caso do quadro, pode ser uma fita dupla face, um prego, diversas outras... um preguinho, bate o martelo, um prego. Exatamente. Tá? Até que ela passa para a fase da ação, a da conversão mesmo, que é quando ela parte para a compra, para a aquisição. Tá? Então, se você fizer uma pesquisa pela internet, você vai descobrir, vai encontrar essa definição de jornada de compra. Tem uma etapa final, que normalmente é negligenciada, mas que eu acho super importante também, que é a etapa da promoção. É quando aquele cliente gostou tanto do seu produto ou serviço, que ele passa a promover você. É a indicação que você tinha falado antes. Tá? Que também faz parte dessa jornada do cliente. Tá? Não é mais uma jornada de compra, né? Porque ele já fez a compra, mas faz parte da jornada do relacionamento do cliente com você. Então, coloca tudo sob essa perspectiva. Tá? Todos os clientes, em todas as situações de compra, produto ou serviço, eles passam por essas fases. É claro que, dependendo do produto ou do serviço, do ticket, do valor, né, essa jornada ela é muito mais rápida ou ela é mais lenta. Né? Você vai comprar um carro, ela é mais demorada. Vai comprar um apartamento, ela é muito mais demorada. Vai comprar um projeto de tecnologia, que normalmente é caro, também é bem mais demorado. Agora não, você está andando na rua, viu numa padaria ali um salgadinho, você está com fome, 2 horas da tarde, você ainda não almoçou, tal. Caramba, ali mesmo você traça essa jornada toda. Né? Você, inclusive a consideração das soluções, você olha ali a vitrine do salgadinho, o que tem, tal, escolhe. Então, tudo isso acontece. Agora, na perspectiva do cliente. Então, importante sempre pensar nessa perspectiva. Esquece o seu produto ou serviço e se coloca no lugar do cliente, por que ele vai escolher você ou não, quais são as soluções que ele tem disponíveis, qual o problema que o seu produto ou serviço resolve, e parte daí. Essa, então, seria a primeira dica. A dica número 1. Pessoal, trazendo aqui para o mundo das aulas particulares, seria o seguinte: eu sou professor de física. Vamos supor que eu resolva fazer um trabalho direcionado para captação de alunos particulares pela internet, em que eu queira dar aula de física. Uma possibilidade seria eu falar o seguinte: eu vou começar a falar da física e eu acho que os meus alunos vão se atrair pelo meu trabalho aqui. Então, eu vou falar de Newton, eu vou contar a história de Newton, eu vou contar a história de... falar sobre a primeira lei de Ohm, lá da eletricidade, eu vou começar a fazer um conteúdo que eu ache que tenha valor para o meu aluno. Mas será que o meu aluno quer saber a história de Newton? Será que o meu aluno quer saber quem foi Kepler? Ou será que o meu aluno quer saber quais são as leis de Kepler que caem na prova? De que forma isso cai na prova? Então, o que o Fabrício está falando é o seguinte: quando a gente vai fazer uma oferta,
de serviço, de produto, se a gente estuda o nosso público e os interesses do nosso público sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, a chance é muito maior da gente captar quando a gente entrega para esse público o que esse público quer. Como exemplo do salgadinho. Vamos supor que eu tivesse esse barzinho, né, essa padaria, e eu fizesse uma pesquisa de mercado e descobrisse que as pessoas gostam de coxinha de galinha. Se eu começar a colocar nessa vitrine bolinho de bacalhau, e eu não conseguir vender bolinho de bacalhau, mas eu posso achar que o meu bolinho de bacalhau é o mais gostoso do universo. Mas o público que está ali procurando um salgadinho não gosta de bolinho de bacalhau, eu não vou vender o meu bolinho de bacalhau, ele pode ser o mais gostoso do mundo. Agora, se eu perceber que aquele público gosta de coxinha de galinha, e eu caprichar, colocar uma vitrine linda de escrever coxinha de galinha mais gostosa do bairro está aqui, eu vou vender muito mais. Porque se os meus clientes querem comprar coxinha de galinha, eu tenho que vender coxinha de galinha. Não é isso, Fabrício? Perfeito. É isso, gente. Mesmo. Então, eu vejo muitos perfis assim, em que eu falo assim, cara, esse profissional ele não vai conseguir vender porque o público que está ali é um público que não quer consumir daquele jeito. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que o nosso público deseja, para que a gente ofereça para esse público o que ele está interessado em consumir. Né, Fabrício? Sim, colocar o cliente, o público, né, no caso, no centro, né, da estratégia, sem dúvida. E no caso da aula particular, ainda tem uma peculiaridade, né, porque você tem um cliente que é o seu, para quem você faz a entrega, né, do serviço, que é a aula, né, e em algumas situações você tem um cliente pagante diferente, né, que é o responsável. O pai é o responsável, né. Então, tem que ficar de olho nesses dois públicos e saber se relacionar com os dois. Eles têm necessidades diferentes. Tá? Provavelmente, né? Perfeito. Vamos para a segunda? Segunda dica, pessoal. Já anotaram a primeira aí, né? Segunda dica. A segunda, então, a primeira foi sobre a jornada de compra, né? A segunda dica você já deu a introdução aí quando você falou de público, né? Escolher um nicho, né? Não adianta a gente querer, a gente, professor particular, empreendedor, né, como se diz, né, profissional liberal, não adianta querer vender para todo mundo, não adianta. É perda de tempo, esforço, investimento à toa. Escolha um nicho bem definido para quem você vai prestar serviços. Lembra que quando eu fiz a minha apresentação, eu falei, eu trabalho com empresas de TI, né, então eu foco nesse nicho. Porque a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Fabrício, explica o que é nicho. O que é nicho? Tá, desculpa. Nicho é você pegar um pedacinho do mercado com algumas determinadas características ali. Como eu falei, há empresas de TI, empresas que prestam serviço de tecnologia, né? Então não é a empresa advocatícia, etc. É a empresa de TI. Por opção, escolhe um nicho em que você consiga atuar bem, que você se identifique com ele e que você consiga ter um diferencial ali, né? Se você tem dificuldade de entender que nicho é esse, de descobrir que nicho é esse, olha para quem você já trabalhou, para quem você já tenha trabalhado e que tenha funcionado bem. E descobre ali um padrão, você vai encontrar, não tenho dúvidas, né? Então foca bem nesse nicho. Nesse caso, eu acho assim, aquele ditado, né, de que menos é mais. Começa ali, bem segmentado, bem focado, mira de laser, bem assertivo, fala como se estivesse falando para um dono de uma empresa de TI, no meu caso, fala como se estivesse falando para um responsável que tem um aluno que está precisando de notas em aula de física, por exemplo, né? Mas fala direcionado mesmo. Por quê? Aquela pessoa, quando receber a sua mensagem, ela vai se conectar muito mais. Ela vai falar, caramba, o professor Alexandre entende as preocupações que eu tenho aqui, né? Então, assim, a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. E, de novo, percebe? A gente falou assim, o cliente vai perceber que a sua comunicação é muito mais assertiva. Tem que colocar o cliente no centro de tudo. Então, menos é mais, começa com um nicho, um pedaço do mercado bem definido, ataca esse mercado e vai melhorando continuamente, né? Perfeito. Eu tenho um exemplo para dar, Fabrício, isso eu falo também muito para as minhas turmas, que é o seguinte. Quanto mais, às vezes,
quanto mais especialidades diferentes você tem, mais complicado. Vai anotando as perguntas aí, Fabrício, para a gente responder. Às vezes, quanto mais especialidades você tem, mais difícil fica para você tomar uma decisão. Por que eu digo isso? Às vezes existem professores que falam para mim assim: professor, eu dou aula para ensino médio, super bem de matemática, mas eu adoro dar aula para o fundamental. E eu adoro dar aula para adultos que têm dificuldades ainda, né, na matemática, sei lá, eu não sei se eu falei matemática, mas eu dou aula de matemática para ensino médio, dou aula de matemática para os pequenos e quero fazer um trabalho direcionado para aula de matemática financeira para quem quer se especializar em economia, para a pessoa que quer fazer economia. Olha como é que é difícil. Como é que uma pessoa vai conseguir, ao mesmo tempo, falar com a criança de 8 anos, de 7 anos, com o jovem de 14, 15 anos e com o adulto de 40 anos, de 30 anos, que tem interesse, por exemplo, em se aprofundar num assunto que ele também domina? São 3, como o Fabrício colocou, são 3 nichos diferentes. Como é que você faz com 3 nichos? Como é que você vai conseguir ter 3 linguagens que atraia 3 públicos diferentes ao mesmo tempo? Não vai funcionar, você vai ter que escolher uma linguagem. Porque se você fala com o pequeno, o adulto não quer te ouvir. Se você fala com o adulto, o pequeno não quer, o pequeno nem vai entender o que você está falando, né? Então é mais ou menos isso que ele está colocando, gente. A dica número 2 se você não escolhe o público certo, vai ser muito complicado você conseguir avançar no seu projeto, né? Avançar nos seus objetivos, não é isso, Fabrício? É isso aí. É isso mesmo. Nessa linha, as professoras Professora Esther. Arnold. Olha, responda a professora Esther com muito carinho, hein? Minha aluna de projeto, é minha aluna Tá num estágio mais avançado aí. Professora, fique à vontade para usar e abusar desse japa amigo nosso aí, ó. Ela colocou uma pergunta interessante aqui, olha, que ela ensina a escrita, né, para diversos níveis e que tem uma demanda enorme em todos os níveis. Exato. Né? O que fazer? Não, aí esse é um problema bom de resolver, né? Se tem uma demanda em vários segmentos de mercado, e você consegue atender a todos com a mesma qualidade, né, sem deixar cair o seu padrão de qualidade, poxa, por que não? Se você tem esse interesse em aumentar o seu negócio dessa forma, por que não? O que você tem que fazer, de qualquer forma, assim, é criar uma comunicação segmentada para cada um deles e, eventualmente, contar com pessoas, colaboradores, né, que possam fazer o trabalho operacional ali de criar a comunicação, etc. Né? Não dá, com certeza, para usar a mesma comunicação para esse segmento, para esse e para aquele. Não vai funcionar. Tem que ser uma comunicação... Quer dizer, não é que não vai funcionar, mas não vai funcionar tão bem quanto poderia. Né? O ideal é você fazer uma comunicação direcionada para cada segmento, se você tem condições de atender a todos eles. Né? A gente não pode se comparar, e se comparar às vezes por ingenuidade mesmo. A Coca-Cola está fazendo desse jeito, a Nike está fazendo daquele outro jeito. A estrutura é gigantesca, né? É outro universo. Né? O orçamento que essas empresas têm de marketing é totalmente fora da nossa realidade. E outra coisa, a marca delas é um ativo. Tá? Então, inclusive uma curiosidade, a marca da Nike foi criada por algumas dezenas, foi vendida quando criada, né, por algumas dezenas de dólares, se eu não me engano. E hoje vale o que vale, né? Eles tiveram até dificuldade de registrar a marca, porque aquilo em si não é uma marca, é só um desenho geométrico. Né? Então, assim, não existe registro da marca em si, tem toda uma série de acordos comerciais, mas aquele desenho em si não pode ser registrado diretamente. Então, assim, são universos diferentes, tá? Então, essas empresas, de fato, elas fazem comunicação para massa, né? Mas mesmo assim, por exemplo, a Nike, você percebe que ela tem um público ela é segmentado. Não é todo mundo que compra a Nike. É segmentado. Não é qualquer um que vai comprar na Nike. A Nike tem um padrão de preço que a pessoa que compra, ela se acostumou com aquele padrão de preço, né? Com aquele padrão de qualidade. É qualidade versus preço, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a professora Lauren coloca aqui o seguinte, o que não impede de atender se aparecer, certo?
ela quis dizer o seguinte, eu dou aula para fundamental, mas apareceu um aluno do ensino médio, posso dar aula? Sim, se ele estiver dentro do seu público, sim. A única preocupação é, se você começa a segmentar, você começa a trabalhar vários nichos, isso pode ser confuso para você administrar na frente, porque isso dá trabalho, né? Você estar preparado para se comunicar. Eu vejo, eu tenho todo um trabalho direcionado nas redes sociais para professores brasileiros. Se eu resolvesse oferecer o projeto 4K2 para empreendedores, ele funciona. Só que eu teria que mudar todo o trabalho, eu teria que ter um outro perfil no Instagram, eu teria que ter eu teria que abrir um segundo canal de comunicação e abastecer os dois canais de comunicação, né, as duas formas, os dois perfis, com conteúdos, então, direcionados. Não é fácil. Né? Isso não impede que, se houver interesse, como já aconteceu, eu tenho alunos, Fabrício, que começaram a aplicar o projeto 4K2 em aulas particulares e foram para outro meio. Eu tenho uma aluna, que é a professora Carla, que está aqui, que está aplicando o 4K2 em terapia. É possível? É possível, legal. Mas é muito legal, em constelação familiar que ela aplica, né? Que é bacana, é um tipo de terapia, etc. A professora Esther, que você viu aí, ela tem um trabalho direcionado para correção de TCC, de artigo. Então, não era muito o foco era a aula particular, mas a correção de TCC não deixa de ser uma aula particular. A professora Fábio, que está aqui conosco também, ela tem um trabalho direcionado mais para os jovens, para trabalhar autoconhecimento dos jovens, uma coisa mais holística. O 4K2 funciona. Mas o foco do 4K2 é professores brasileiros que têm interesse em aulas particulares, tá, gente? Então, é o que o Fabrício está falando. Quando você mistura no sentido de trabalhar com públicos diferentes, você se torna, entre aspas, uma multimarca, né? É aquela loja que você vai que tem camisas para todos os públicos. Gerenciar uma coisa como essa não é fácil. Você gerenciar. Sim, não é. 3 estoques diferentes para 3 públicos diferentes, oferecendo o seu produto de uma forma atraente para os 3 públicos, você tem que ter uma estrutura muito mais forte, né? Que não é fácil de conduzir, né, Fabrício? Não é. Principalmente pensando na realidade assim, dos profissionais liberais, dos empreendedores e professores particulares, né? Assim, nada impede, de fato, de aceitar, né? Agora, saber dizer não é uma habilidade difícil pra caramba da gente desenvolver. Depende muito da personalidade, né, de cada um. No meu caso, por exemplo, é super complicado saber dizer não. Mas eu como diretriz de negócio, acho que é super importante, né? Eu sou um consultor de marketing, né, especializado mais em e-mail marketing, mas vira e mexe eu recebo pedido já, rede social, outro tipo de trabalho, e assim, é importante você, no meu caso, né, assim, manter esse foco mesmo, porque quando você se dispersa para várias direções, você perde o foco. Você acaba, a força resultante, né, você não sai do lugar, né. Exatamente. Você então, acha assim, que está crescendo, né, Fabrício, mas você às vezes não está crescendo como poderia. Porque são muitas frentes que você abre para você gerenciar. Então você não consegue ver uma das frentes se expandir com uma facilidade que você poderia se você atirasse só para ela, não é? Assim, eu sei que é complicado, né? Às vezes, em determinado momento, você está precisando, você não pode recusar trabalho, né, tal, mas eu sei que é complicado, mas é importante você saber onde você quer chegar, né? Aí, para chegar lá, tem que caminhar naquela direção. Foco. Então, Dica número 3. Pessoal, já foram 2. Dica número 3. Dica número 3. Vamos lá, essa eu acho que é uma das dúvidas mais comuns, que é a seguinte, olha, o que eu devo fazer? Qual rede social? Instagram, Facebook, YouTube? Eu tenho que fazer todas, né? Isso é super comum as pessoas pensarem nisso, né? Aí, fazendo o link com a dica anterior, assim, menos é mais. Eu sou da filosofia de que se você puder fazer bem todas elas, pode fazer, né? Primeiro, assim, você tem que pensar no seguinte, onde é que o seu cliente está? Qual a rede social que ele usa mais? É o YouTube? É o Instagram? É o Facebook? É o Twitter? Então começa por ela, né? Por exemplo, uma rede social que é razoavelmente famosa lá fora, aqui no Brasil nem tanto, é o Pinterest, né? Mas se a gente tiver, por exemplo, professor
professores ou professoras da área de decoração, de arquitetura, coisa muito visual, assim, é uma rede social muito voltada para imagens, né? Essa galera costuma estar lá, né? Então, para pegar inspiração para decoração, essas coisas, esse pessoal costuma estar lá. Então, você tem que primeiro assim, ver em que rede social o seu público está, e segundo, quantas você consegue dar conta, né? E aliado a isso, tentar escolher aquela que combina um pouco mais com o seu estilo, né? O seu jeito de ser, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais introvertida e seu público está no YouTube, não vai ter jeito, você vai ter que ir para lá. Mas como ir para lá, fazer um vídeo, né? Se eu sou uma pessoa mais introvertida? Tem alternativas. Você pode fazer aqueles vídeos com slides e legendas, uma narração, sem necessariamente você aparecer. Então, a resposta para essa dúvida, que é super comum, é qual rede social? Então, primeiro, assim, qual que o seu cliente mais usa? E segundo, fazer pouco e fazer bem feito. E terceiro, que esteja mais de acordo assim, com o seu estilo. Vai para lá, mas respeitando o seu estilo. Principalmente no caso dos professores, porque quando a entrega do serviço acontecer, é o professor que está ali interagindo, né? Então, se ele se mostra de uma forma muito diferente nas redes sociais do que ele é de fato quando ele for fazer a entrega, vai ter uma ruptura aí, né? Alguma coisa não vai funcionar bem. Eu tenho uma história que é interessante, Fabrício. Assim, eu me descobri nas redes sociais. Eu gosto muito mais de fazer nas redes sociais conteúdos que os especialistas em marketing chamam de conteúdo mais denso, que é esse conteúdo mais longo, como a gente está fazendo agora. É uma live de 1 hora. Eu gosto de... eu fazia lives diárias, eu fiz 100 lives diárias, ininterruptas, minto. Parei uma semana só para descansar, às 8 horas da manhã, que eu chamava de café com bizus. Olha os nossos bizus aí, ainda aparecendo, né? Eu chamava de café com bizus, eu fiz 100 seguidas, e eu adorava conversar com o público às 8 horas da manhã. Eu conversava de 8 às 8h40 sobre aulas particulares. Então, assim, Fabrício, eu gosto muito disso aqui, de interagir, de conversar, de trocar conhecimento, em vídeos mais longos. Porém, eu percebo que a minha audiência é mais forte aqui no Instagram. E por que não? Olha que interessante. Como é que eu acabei construindo o meu conteúdo? Eu consegui descobrir dentro do Instagram uma forma de fazer vídeos mais longos. A gente está fazendo aqui, né? A gente está criando vídeos mais longos que acaba, dentro do Instagram, tendo uma parte reservada para isso, que são as lives que a gente está fazendo. Aí você vai falar assim, mas Alexandre, agora eu não estou entendendo, porque o Instagram, ele tem a ideia de muito visual, assim, ele veio com uma coisa mais visual, e os vídeos são curtos. Se você olha o feed do Instagram, os vídeos são curtos. O que eu resolvi fazer, Fabrício? Eu faço cortes das melhores partes dos meus vídeos, das minhas lives, de você. Então, certamente eu vou pegar um corte de uma fala muito interessante sua e vou colocar com 1 minutinho lá. E se eu quiser uma coisa mais longuinha, de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dentro do Instagram existe o IGTV, que possibilita também eu falar do jeito que eu gosto, através de vídeos, né? Aí você pode perguntar, mas por que, professor Alexandre, você não vai para o YouTube? Eu vou para o YouTube, mas a minha audiência no YouTube ainda não é forte. Então a gente, pessoal, a gente tem que transitar no que a gente gosta de fazer, adaptando o nosso conteúdo para onde está a nossa audiência. Então eu adaptei o meu conteúdo, eu poderia estar fazendo no Instagram o trabalho que a grande maioria faz, que é postar fotos, postar conteúdos, postar aqueles carretéis, mas não é algo que me chama tanta atenção, que me dá tanto prazer, do que desenvolver uma linha de raciocínio. Então, existe isso também, né, Fabrício? Você adaptar o seu conteúdo para onde o seu público está, numa tentativa de satisfazer o seu público e se satisfazer também, ter mais tranquilidade de poder gerar o conteúdo que você precisa, né? Sim, sim, claro. Desde que não agrida a sua natureza, está perfeito. Perfeito, né? Agora, assim, também não precisa ficar se martirizando, tá, Alexandre? Isso é uma coisa importante. Ah, mas tá tudo no Instagram, eu também tenho que ir lá, tenho que começar a fazer stories. Tá, não tem que, né? Por mais que a maioria do seu público eventualmente esteja no Instagram, sempre vai ter uma parcela do seu público também em outra rede social. Se a pessoa se sente mais confortável em escrever artigos, faz um blog. Funciona também. Isso. Né?
cada um com as suas particularidades e tal, mas vai funcionar. Você pode, por exemplo, ter o seu blog e fazer campanhas no Instagram para atingir, impactar as pessoas que estão lá para elas virem para o seu blog. Isso pode ser feito também, né? É algo que os meus alunos colocam. Agora sou eu que vou fazer uma pergunta para você. Os meus alunos acabam falando isso, né? Professor, eu gosto de escrever, eu gosto de artigo, mas o blog está meio fora de moda. Vale a pena dedicar o meu tempo para blog? Né? E a resposta que eu digo é sim. Se você gosta, eu não sei, Fabrício, o blog para você está fora de moda, para mim não está. Fora de moda quer dizer o seguinte, não se fala tanto nele, mas se eu sou um professor que tenho um professor de língua, a professora Esther, por exemplo, que, nossa, tem 10, entre especializações e formações tem 10. Se ela resolve escrever para um blog e divulga esse blog, que não deixa de ser um baita de um jornal ali que você vai estar acompanhando as matérias e ainda ter a oportunidade de ter essas matérias bem organizadas para as pessoas lerem, ainda vale muito a pena, não vale? Assim, já escuto que o blog está fora de moda tem mais de 10 anos, né? O e-mail marketing, então... o e-mail está fora de moda. Assim, tudo tem o seu mérito, tá? Tudo funciona do seu jeito. Agora, eu acho que é muito mais a questão de você se identificar com aquele canal. Porque se você não se identificar, não adianta. Você pode até fazer 1, 2, 3... Uma pessoa introvertida. Não, eu tenho que ir para o Instagram, vou lá ficar fazendo meus vídeos lá, meus stories lá. Pode fazer uma semana, 2, cara, mas vai chegar um ponto que não vai andar. Vai cansar, né? Você não vai conseguir mais, né? Não vai ter prazer. A natureza da pessoa, não adianta. Você não vai ter prazer exatamente naquilo, né? Aí tem um ponto importante, só rapidinho, Alexandre, vai passando aí a dica, que é a questão que eu acho que inclusive alguém falou aqui, ó. Esqueci quem falou, sobre nova rede social, quando pintaram uma nova rede social. Professor André. Né? É isso, obrigado, desculpa, professor André. Então essa pergunta também é super recorrente, né? Por exemplo, do que eu acompanhei, acho que a que começou a ganhar uma atração foi o TikTok, né? Eu vejo muito os meus sobrinhos adolescentes usando e tal. Então, olha só, a rede social, pelo que a gente viu das anteriores, elas sempre caem. Elas sempre sobem e depois caem. Tá? Tem o Facebook que ainda está se mantendo aí, mas porque ele está criando também um ambiente online mais amplo, né? Mas o exemplo clássico é o Orkut, né? Lá fora teve o MySpace também, teve uma série de redes sociais que tiveram seu ápice e depois caíram. E aí vem o conceito que eu queria falar, que é o de ambiente de território digital alugado, entre aspas. Nossa, né? Você falava muito isso comigo. Como eu ouvia o Fabrício falando isso. É extremamente importante. Fala aí, Fabrício. Assim, todas essas redes sociais são super importantes para você fazer o primeiro impacto na sua audiência, né? Normalmente é por aí que você vai chegar nelas mesmo. Mas não são territórios seus. Então, o meu perfil aqui no Instagram é meu, entre aspas, mas se eu fizer alguma bobagem, aqui a gente teve um caso recente agora do Trump, lá que o Twitter baniu a conta dele. Definitivamente, não foi nem suspensão temporária, baniu. E é assim mesmo, se a rede social decide tirar a sua conta, ela vai e tira. Então, esse é o conceito de território alugado, entre aspas, tá? Já o blog, quando você tem aquele domínio próprio seu lá... É seu. É seu, né? Qual era o seu mesmo, Alexandre? Desculpa, esqueci. Alexandre, professor? Professor Alexandre Moraes. Acho que é isso, então, né? Aí é seu. Pronto. Ninguém tira. Você carrega aquilo ali para sempre com você. Né? Então, nesse sentido, tem uma ligeira vantagem para o blog em termos de segurança, de estabilidade. Porque você consegue colocar o blog dentro do seu domínio próprio. Tá? Tem uma coisa também, vou falar muito rápido, gente, porque faltam 2 dicas aqui, mas... tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Antigamente, todo olhar era voltado para o Orkut. Então, as brincadeiras eram no Orkut. Vou voltar um pouquinho. Muito antigamente, tudo que acontece hoje no WhatsApp acontecia por e-mail. Não sei se a gente é um pouco mais velho, a gente vai entregando a idade nessa hora, né, Fabrício? Eu me lembro que eu abri o meu e-mail
nossa, era vinha muita coisa que vocês falavam assim, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. À medida que as redes sociais surgiram, os olhos que estavam voltados para muitas publicações, muitas vezes necessárias por e-mail, acabaram indo para as redes sociais. Orkut, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp de hoje é o e-mail de antigamente, era exatamente o que acontecia por e-mail, e a gente acessava e-mail com muita frequência. Hoje, pessoal, o e-mail serve para quê? Para assuntos mais sérios. Então, por exemplo, se você faz uma compra na internet, a confirmação dessa compra vem por e-mail. Se você faz uma compra de uma passagem aérea, a confirmação vem por e-mail. Então, hoje, o caminho, se alguém quer seriedade na entrega de uma informação muito importante para você, essa informação não vem mais pelo WhatsApp. Ela vem por e-mail. Por quê? Porque entende-se hoje que e-mail é para você ter arquivadas as coisas muito importantes. Então, o que antigamente, para você armazenar. Então, qualquer transação que você faça hoje pelas redes sociais, a segurança de quem está te vendendo é te mandar a informação por e-mail. Então, é o que o Fabrício está falando. Só que o e-mail, você quer comentar isso ou não, Fabrício? A importância de... Não? O e-mail ele tem uma importância muito grande, porque quando você tem o e-mail da pessoa, enquanto essa pessoa não trocar de e-mail, você consegue conversar com ela. Nas redes sociais, não. Você pode ter a sua conta bloqueada ou, do nada, o Instagram pode parar de existir, como o Orkut parou de existir. Então, todos aqueles seguidores que você tem ali podem sumir como um passe de mágica, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o público, para a gente ter a possibilidade de estar com esse público, de ter o contato desse público, né? Isso, perfeito. Olha o Rafa aqui, ó, Rafael colocando aqui, ó. Rapidinho, o Rafael colocando aqui, ó. Os memes e as correntes vinham por e-mail. Olha aí, o Rafa está entregando também a idade dele. Vinham por e-mail. Hoje não. Exatamente. Mas fala, Fabrício. Não, voltando à pergunta do professor André, que eu acho que eu não respondi no final das contas. Quando surgir uma nova rede social, o que fazer? Não tem jeito, tem que observar. Tá? Observar. Se o seu público começar a migrar para lá, você vai ter que ir também. Não vai ter jeito. Tem jeito, mas você vai transitar, porque o seu público, você vai acabar aparecendo para esse público, professor André, e ele vai começar a te seguir de novo. O que foi o que aconteceu? Orkut para Facebook, Facebook para Instagram, aí vem o Twitter, mas o Twitter tem uma pegada diferente, vem o YouTube. Se você tem um trabalho muito bacana, muito sólido, é só você começar a postar nessas redes, porque as pessoas vão começar a te procurar de novo, né, Fabrício? É isso aí. Aí, sem querer puxar a sardinha, né? Mas por isso que é importante também você fazer o seu cadastro de lista de e-mails, né? Porque a lista de e-mails você carrega com você, né? A vida inteira. E aquela ali, pronto. Independentemente da rede A, rede B, rede C, etc. Inclusive, você pode usar a lista para avisar, ó, criei um canal, sei lá, criei uma conta nova na rede nova que surgiu lá, me sigam lá, né? Enfim. Dica número 4, Fabrício. Essa é uma dica legal, assim, que se aplica a tudo e como para os gestores de negócio também, né? Porque o professor acaba sendo um gestor do seu próprio negócio, né? Sim. Serve para o marketing digital e serve para a área de negócio de uma forma geral, que é uma técnica dos 5 porquês. Essa é uma técnica usada normalmente para você descobrir a causa raiz de um determinado defeito nas fábricas, né? Mas se aplica na área administrativa também no marketing digital. Qualquer coisa que você pense em fazer, pergunte-se sucessivamente 5 vezes por que você está fazendo aquilo. Tá? Se você chegar no último porquê convicto, com uma resposta que te deixe convicto ou convicta de que aquilo precisa ser feito, então ok. Vai lá e faz aquilo que você começou que você pensou em fazer no início. Né? Interessante. Qual que é a ideia disso? É basicamente você fazer uma análise racional, né, pragmática, se aquilo que você está pensando em fazer, vale fazer ou não. Então, vamos pegar o exemplo aqui da pergunta do professor André. Nova rede social surgiu. Devo me mudar para lá? Mas por que você quer criar uma conta nova na rede social? Primeiro, por quê? Por que
Porque eu preciso estar lá, as pessoas estão indo para lá, eu quero ter uma conta nova lá, quero criar o meu perfil lá. Mas por que você precisa aparecer lá? 2. Porque, né? Porque aí vamos supor que no segundo ou no terceiro você já chega à conclusão de que os meus alunos estão indo para lá, eles estão deixando de usar o Instagram e estão indo para lá. Ok, então vai lá e faz. Mas eventualmente você pode parar num porquê que diz o seguinte, porque todo mundo está criando a sua conta. Mas espera aí, mas isso não é motivo para você fazer, né? Para você pegar o seu negócio e direcionar esforço para lá. E normalmente o tempo de empreendedor, profissional liberal, assim, é escasso, né? A gente tem muita coisa, multitarefa, né? Coisa para fazer. Então você tem que saber priorizar super bem o que você vai fazer e, mais importante, o que você não vai fazer. E essa técnica ajuda bastante, tá? Em tudo, em pequenas decisões de atividade de marketing digital. Devo postar isso ou devo postar aquilo? Mas por que você posta isso? Vou criar um vídeo novo no YouTube. Mas por que você vai criar um vídeo novo no YouTube? E assim por diante. Total, hein? Tá? Fabrício, você sempre falou para mim, né, durante o tempo todo, né, eu ficava muito preocupado no início, a gente fica muito preocupado. Será que os seguidores estão gostando das minhas postagens? Poxa, não estou aumentando o número de visualizações. Eu preciso de seguidores, eu vou fazer uma movimentação para conseguir qualquer seguidor para mim. São as famosas métricas de vaidade que você falava muito para mim, né? Fala um pouquinho sobre métrica. Eu sei que o nosso tempo está meio que estourado, mas fala um pouquinho sobre métricas de vaidade, Fabrício. Desculpa, quanto tempo que a gente tem, Alexandre? A gente tem, tranquilo, que eu queria não incomodar muitos professores aqui, mas eles estão aqui conosco. Perfeito. Vamos seguindo. A gente tem até 4 horas para conversar, mas eu queria ver se a gente vai, acho que 15 minutinhos. 15 minutinhos. Tá bom. Só me lembra depois de voltar no comentário aqui da professora Esther, tá? Tá. As métricas de vaidade. Então, esse é um exemplo clássico, cara. Olha só. Eu quero aumentar o meu número de seguidores. Eu quero chegar a 10 mil seguidores. Vamos lá, vamos supor. Mas por que você quer chegar a 10 mil seguidores? Porque eu quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, né? Eu preciso aparecer para essas pessoas. Mas por que você precisa aparecer para essas pessoas? Por que você quer que essas pessoas saibam o que você está fazendo? Porque eu preciso que elas vejam o meu trabalho e fiquem com vontade de me contratar. Então, peraí. Então, o que você precisa, na verdade, o que você quer mesmo é ser contratado ou contratada. Você não quer seguidores, né? Então, na verdade, assim, ao invés de ter 10 mil seguidores e uma contratação, é mais interessante para você ter 500 seguidores e ter 5 contratações. Faz sentido isso? Faz. Então, beleza. Então, olha só. Então, não é seguidor que você tem que buscar. Você tem que buscar melhorar essa sua conversão de seguidores em contratações. Percebe? Aí o foco já mudou completamente. Total, né? E na geração de conteúdo, o que acontece muito? Eu vejo pessoas tirando lindas fotos de uma paisagem. Aí ele consegue 1000 visualizações. Aí ele vai e fala uma coisa que é mais voltada para o trabalho dele, ele consegue 30 visualizações. Aí o que ele conclui? Eu preciso tirar foto o tempo todo, porque fazendo foto tirando foto eu vou ter 1000 visualizações. Mas será que essas 1000 pessoas que visualizaram, ou 1000 curtidas, seja o que for, será que essas pessoas realmente estão interessadas na prestação de serviço dele? Será que uma foto dele com a família vai ser um fator decisivo para uma pessoa contratar? Ou será que vale a pena ele produzir sempre conteúdo para aquele público falar assim, nossa, que bacana o que esse professor está colocando aqui, que bacana que essa professora está postando aqui, né? É a famosa vaidade que você fala, né, Fabrício? De você. Sim, que é natural, né? Um monte de curtida, né? Nossa, eu postei uma foto, eu tive 500 curtidas. Foto de quê? Do meu filho engatinhando. Tá, mas será que o seu filho engatinhando... Você é professor, por exemplo, de história, ou de geografia, ou de português, ou de matemática. Aí o seu filho dá a primeira caminhada, você tira a primeira engatinhada, você tira uma foto. Será que o fato do seu filho estar engatinhando vai fazer com que o seu aluno tenha interesse em contratar você para uma aula particular? É muito provável que não. Isso não impede, gente, que se tire fotos. Ok, a gente mostra o nosso dia a dia. Mas é uma métrica de vaidade. Não deixa de ser. Sim, a não ser que... Perfeito. E aí, 2 pontos, tá? Assistir aquele filme, O Dilema das Redes, se não me engano, documentário da Netflix que saiu ano passado, né? Super falado, muito bom, cara, recomendo assistir. E o segundo ponto é que, a não ser que isso pode fazer sentido desde que esteja dentro de uma estratégia daquela jornada de compra que a gente falou lá na dica 1. Então, lá naquela fase de descoberta.
você quer começar a aparecer aqui para um público que pode ter a ver com o teu público potencial? Ok. Mas aí está dentro de uma estratégia, não é uma coisa isolada, entendeu? Não é focar Legal. em quantidade, é focar em qualidade, né, Fabrício? Não é o que você fala, menos é mais. Né? Menos é mais. Importante, né, gente? Aqui estão falando, tem a ver com ego, tem. Mas é assim, não é julgamento, é assim mesmo, o ser humano é assim, né? A professora Esther falou aqui alguma coisa sobre que o trabalho de revisão vem por indicação ou pelos e-mails que ela manda para os professores universitários, tá vendo? É mais uma prova de que o e-mail marketing ainda funciona. Talvez ela nem, de forma assim, inconsciente, né? A professora Esther está fazendo e-mail marketing com os professores universitários, tá? E aí a última dica tem a ver com isso, né? Com dica número 5. A última etapa. Isso, a dica número 5, então, tem a ver com aquela última etapa pós-jornada de compra, que é quando o cliente se torna um promotor. Tá? Ele gosta tanto do produto ou do serviço que ele se torna um promotor de você e aí começa a te indicar para seus conhecidos. Né? E normalmente essa é a venda que vai mais fluida, né? Mais fácil. Por quê? Ele indica para uma pessoa que já tem um problema, que sabe que tem um problema e está em busca de uma solução. E essa indicação, você quando é apresentado para essa pessoa que tem esse problema ou essa necessidade, você já conta com a aprovação social, o testemunho, o depoimento, né, de que você entrega o que você promete entregar. Senão a pessoa não indicaria você. Então essa normalmente é a venda mais fluida. Para ela acontecer, normalmente basta os orçamentos se encaixarem. O orçamento do comprador e o orçamento do vendedor. Se os orçamentos se encaixarem, aí a venda sai. Né? Então a dica é a seguinte, não menospreze isso, não negligencie essa atração de indicações. Normalmente todo mundo tem indicações que acontecem de forma orgânica, mas tenta observar como que isso acontece, para que você torne isso mais sistemático. Então a professora Esther já falou que ela manda e-mails de trabalhos universitários para os professores universitários. Né? Então, se a professora Esther está fazendo isso esporadicamente, começa a fazer isso de forma sistemática, não sei, com uma frequência mensal, quinzenal, aí cada caso é um caso, né? Mas tratar isso como um processo mesmo. Vou dar um exemplo por mim, né? E aí vale uma dica também para você encontrar parceiros de negócio, não concorrentes, que vocês possam trocar indicações. Isso é fantástico, então, fantástico. Poxa, eu trabalho com marketing digital, mas não faço desenvolvimento de site. Mas é uma coisa super relacionada. É muito comum um cliente que está fazendo um trabalho de marketing digital quer redesenhar o site dele, ou um cliente que está criando um site novo quer fazer marketing digital. Então eu tenho um parceiro que eu super indico, e ele faz site, mas não faz marketing digital. Então quando ele tem um cliente que está fazendo um site que quer contratar marketing digital, ele me indica, e eu vice-versa. E aí qual que é o meu processo junto a ele? Né? Sempre que eu tenho uma novidade, fiz uma entrega diferente, construí uma coisa nova, um case novo, tal, eu aviso para ele. Ó, Bruno, aqui, agora estou fazendo, olha só que legal o que eu acabei de concluir. Tal. É a maneira que eu tenho de manter viva essa relação com ele, e ele sempre está comigo na cabeça dele. Fala, pô, pintou uma oportunidade, indico para o Fabrício, e vice-versa. Acredito que, por exemplo, no caso dos professores, professores de matérias diferentes, né? Sim. Podem fazer esse tipo de relacionamento. Sim. Eu tenho, Fabrício, acho que eu não te contei isso, a gente bateu um papo outro dia, né, sobre as novidades, as nossas novidades, a gente não se falava há um tempo. Eu faço muito esse trabalho, e esse trabalho é tão interessante que eu acabei, meio que sob pressão da minha turma, uma turma que eu formei, que era uma turma maravilhosa, a professora Esther fez parte dessa turma, a professora Kelly que está aqui, eles me colocaram uma pressão assim, professor, terminaram as aulas de mentoria do projeto 4K2. E agora? O que a gente faz agora? Aí eu falei, olha, eu tenho um projeto engavetado. Qual é esse projeto? Eu falei, olha, eu tenho um projeto de unir esses professores que têm a mesma filosofia de trabalho que a minha, que é ensinada no projeto 4K2, para formar um grupo de professores focados em estratégias comuns, né? Que é a coisa da parceria.
né, que até Sim. o professor Gabriel, que eu brinquei aqui, que eu chamo ele de sábio, o professor Gabriel, porque ele é novo, mas é muito inteligente, assim, ele chama de família, e a gente apelidou esse grupo de Elite 4K2. Então a gente tem uma família chamada Elite 4K2, onde a gente se reúne uma vez por mês, e a gente troca informações sobre o que aconteceu no último mês com cada um. E isso faz com que a nossa rede de estratégias e de conhecimento cada vez aumente mais, porque a gente busca sempre estratégias de grupo, e coletivas e estratégias individuais. E aí a gente implementa essas estratégias, cada um da sua forma, para colher resultados ao longo do mês e trazer para esse grupo, né? É mais ou menos o que você está falando. É uma forma que a gente tem de estar sempre atualizado e de ter uma rede comum de clientes onde a gente pode oferecer diversas prestações de serviços para um público que, para muitos de nós, é um público comum, é um público que tem o mesmo, que tem interesse na prestação de vários serviços diferentes, né? Isso é muito forte, gente. Assim, você sempre une forças com quem tem, também tem isso, né, Fabrício? Com quem tem uma mentalidade parecida, com objetivos parecidos com os seus. Né? Se você tem uma linha de trabalho e você tem parceiros que trabalham com o mesmo público que você, com linhas de pensamento, de estratégias, de técnicas que você usa parecidas, por que não, né? Por que não unir forças? Sim. Já que você vai conseguir 2, 3, 4, 5, vão trabalhar muito mais eficientemente do que um só tentando crescer por si só, né? Sozinho, né? Total, Perfeito. né? Perfeito. Total. Total. O Carlão tá aí, ó. Oi? O Carlão tá aí, Fidelidade Seguras. Opa, Fidelidade Seguras super aqui indicamos, com a gente. Super indicamos aí, total, Carlos. gente. Ó. Seguras com a Fidelidade Seguras aqui, fazendo propaganda, hein, Carlos? A professora Fábio coloca aqui assim, ó. Sim, importante pensar sobre o ego e a insegurança. Não trago como julgamento, mas como fator para autoconhecimento. O que eu quero, meus objetivos, etc. Né? Ela estava falando um pouquinho do ego, né? O porquê do ego, né? Muito bom. Acho que tem a ver com a questão das métricas de vaidade, né? E, gente, eu vou trazer a 6ª dica, que é uma dica que o Fabrício sempre me falou, ele não quis falar aqui, e eu acho uma dica muito interessante, assim, muito bacana. Quando a gente começou o trabalho juntos, ele nem sabe disso, eu vou contar aqui agora, mas ele falava muito isso. Quando a gente fez um trabalho juntos, vocês perceberam como é que o professor Alexandre não para de pensar e de criar. Quem me conhece vê aí que eu estou sempre criando novos projetos, até o mesmo projeto eu vou mudando, eu vou inovando, eu gosto muito de inovações, de desafios, etc. O Fabrício também é assim. Então, quando a gente sentava para tomar decisões, a gente tinha um brainstorm de ideias que era enorme, porque ele trazia a experiência dele dentro do mundo digital, eu trazia a minha experiência na época no mundo presencial, e ideias brilhantes, às vezes, brilhantes, entre aspas, apareciam. E o Fabrício falava assim, Alexandre, vamos dormir, né? Você vai para, né? Você dorme, vai para tua casa, eu vou para minha casa, a gente não fala mais sobre esse assunto, a gente amanhã vai conversar sobre isso. Então, a teoria dele é a seguinte, a dica é a seguinte, se você tem algo na sua cabeça que você acha que faz muito sentido, durma e no dia seguinte pergunte para você se aquilo tem sentido. Isso eu aprendi com ele. Se aquilo tiver sentido, a possibilidade de dar certo é muito grande. Mas se no dia seguinte você falar assim, aquilo que eu tinha convicção ontem, hoje não está fazendo muito sentido na minha cabeça. É hora de repensar, né? Então, a coisa de dormir com uma ideia, acordar e repensar naquela ideia para ver se ela faz sentido, para mim é uma baita de uma dica para a gente que pensa em tocar qualquer projeto como esse aqui, por exemplo, como atrair alunos. Você vai ter uma ideia, estou com uma ideia ótima aqui, que eu vou conseguir atrair alunos particulares com muita facilidade. Dorme, não coloque em prática. Dorme, acorda e no dia seguinte você pensa para ver se faz sentido, né? Não, fui eu que te contei, mas fazendo justiça, né? A ideia não é minha, não. Eu ouvi pela primeira vez uma palestra da Marta Gabriele, eu acho, uma pesquisadora aí da área de inovação. Tá?
É fantástico, né? Eu acho perfeito, gente, porque às vezes a gente vai na Eu gosto, ansiedade, eu faço isso. e às vezes a gente dorme sem a solução e quando acorda a solução aparece. Porque você fica ali pensando, né? Mesmo que dormindo, o seu subconsciente está ali pensando naquela dúvida que você tem, né? De que será que funciona ou não funciona, né? Muito bacana, né? É, Professora Fábio colocando isso, assim, sempre faço isso, nada como uma noite entre uma ideia e a decisão. Olha que legal, entre uma ideia e a é, decisão, né? é. Bacana. Ó, o Teve uma professor professora, Ricardo opa, uma está professora perguntando o nome do perguntando qual o nome do documentário. livro, o nome do filme é Dilema das Redes, que o Fabrício estava colocando aqui, né? Dilema das Redes, não Eu é vi isso, na Fabrício? Netflix, tá? É, Netflix. acho que ele teve entre os top aí um tempo aí durante a pandemia. Quer dizer, durante a pandemia não, a pandemia ainda está aí, né? Mas durante o ano passado. Mais alguma pergunta para a gente encerrar, Fabrício? Então, de minha parte, deixa eu ver, assim, tem tanta coisa para falar, né? Deixa eu pensar numa coisa assim que não tenha sido abordada. É a questão, de repente, do território digital próprio, né? Pensem nisso, acho que a longo prazo é importante. Impulsionamento, se vale a pena fazer ou não, é também uma dúvida super recorrente. Assim, se coloca qualquer ação que você esteja fazendo dentro daquela estratégia, daquela sua jornada de compra do seu consumidor, tá? O que você tem que fazer é fazer o seu consumidor percorrer essa jornada, para ele sair lá daquela fase da descoberta até a fase da compra, né? No final das contas é isso. Deixa eu só falar um Então, pouquinho, vale, Fabrício. Gente, quando ele fala em claro, por favor. impulsionamento, é você pagar para que determinada postagem sua apareça para pessoas que de seu interesse. Isso que é impulsionamento. Então você faz um post nas redes sociais. Aí você vê que esse post está performando bem. E é um post que você acha interessante fazer aparecer para mais pessoas. Existe uma possibilidade chamada impulsionamento, que é quando você paga um determinado preço e o Facebook trabalha para divulgar mais ainda aquele seu post, aquele seu vídeo, aquela sua imagem, aquela sua foto que você ache que possa fazer diferença para o seu trabalho, né, Fabrício? Sim, sim. A professora Esther também, acho que ela mencionou aqui que ela manda cerca de 30 e-mails por dia, né? Uhum. Tá de parabéns, muito legal. Aí falando um pouquinho de automação, pegando esse gancho para falar de automação de ferramentas, né? Uhum. Muito se pergunta também, será que vale a pena automatizar e tal? Eu sou da seguinte linha, eu sou da área de sistemas, né, de TI, mas eu sou da seguinte linha, olha, automatiza quando o trabalho operacional já está te incomodando, está ocupando o seu tempo e que você poderia estar usando para fazer outras coisas. Aí sim vale a pena automatizar. E quando você está testando coisas, né, automatiza só depois que você testou e viu que deu certo. Pô, funcionou? No caso da professora Esther, por exemplo, funcionou. O caso dela parece ser um caso típico para ser automatizado. Não sei se já está automatizado ou não. O que seria automação aí? Montar alguma plataforma que ela pudesse só entrar com os endereços de e-mail e a própria plataforma já fizesse o disparo das mensagens, né? É pouco, mas assim, ao longo de um mês, 3 meses, 6 meses, é um bocado de horas que ela vai economizar. E aí, já que a gente falou em teste, né, Alexandre, assim, acho que é legal mencionar a questão da cultura de teste. Sim, O sim. marketing digital, ele usa muito o método científico, que tanto se fala agora ultimamente, que basicamente você cria algumas hipóteses e vai tentar validar se aquelas hipóteses eles são verdades ou não. Então, assim, a gente nunca deve partir de uma verdade absoluta sem antes testar, a não ser que você já tenha um conhecimento prévio antes. Já testei isso aqui antes, ou já vi alguém testando no mesmo nicho, no mesmo segmento de clientes e tal. Funcionou, não funcionou? Ok, então beleza, vamos assumir que isso seja um conhecimento já adquirido. Caso contrário, é testar mesmo. Agora, testar não é colocar para ver o que vai acontecer, não é isso não. É colocar achando que vai acontecer uma coisa. E aí depois você mede para saber se aquilo ali aconteceu mesmo ou não. Tá? Perfeito. Vou mandar 100 e-mails para ver o que dá. Não, não é assim. Vou mandar 100 e-mails e vou ver se pelo menos 30 pessoas me respondem, e dessas 30 pessoas eu consigo fechar negócio com 5. Ok, beleza. Esse é um teste válido. Uhum. Entendeu? Professor Esther coloca aqui, professora, o que ele quis dizer de e-mail marketing, isso aí eu nunca comentei com as minhas turmas. Me cobrem, gente. Cobrem que é o que eu falo nas aulas, nunca passou desapercebido. O e-mail marketing, professora, e outros professores que estão aqui,
é, é, é um serviço de disparo, me corrija se eu estiver errado, Fabrício, é um serviço de disparo de e-mails para que você, quando tem um e-mail que serve para uma lista de e-mails que você tem, ao invés de você soltar um de cada vez, esse disparador, que é uma plataforma que pode ser gratuita ou paga, dependendo lá da quantidade de e-mails que você solte, ela vai disparar para você, para essas pessoas. Então, sempre, por exemplo, a professora Esther está soltando um e-mail que é padrão para 30 pessoas. Se for exatamente o mesmo e-mail, essa plataforma vai soltar no horário que ela programar, ou naquele momento que ela quer soltar. Então, isso evita que você tenha que preparar 30 vezes o mesmo e-mail para destinatários diferentes. Então, não é um único e-mail com 30 destinatários. São 30 e-mails, sim, cada um para um destinatário. Mas não é isso, ao invés de ser feito manualmente, existem plataformas que fazem isso. Então, por exemplo, quando a gente faz a promoção das semanas, semana da maratona, semana da trajetória, semana do intensivão, a gente tem contratado um serviço de e-mail que a gente dispara para uma lista de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, o mesmo e-mail convidando, por exemplo, para os eventos da semana. Entendeu, gente? Então, automatizar, como o Fabrício está explicando. É a facilidade que você tem de escrever uma vez só, dizer para quem que você quer que vá, programar para que você não se esqueça naquele determinado dia, daquele determinado momento, e o serviço dispara sozinho para você. Tá certo, vocês já devem estar inscritos. Errado aí. Tá perfeito. Tá certo, tá perfeito. É isso mesmo. Todos vocês, agora se colocando do lado do receptor da mensagem, né? Todos vocês devem estar inscritos em alguma newsletter, alguma coisa assim, ou de loja, ou de alguma pessoa que vocês seguem, né? E que ocasionalmente manda mensagem para vocês, por e-mail, né? É isso, o e-mail marketing é bem isso mesmo. No caso da professora Esther, ela fala aqui, ó, sim, eu sei disso, já paguei, mas os sistemas das universidades identificam o meu e-mail e bloqueiam o recebimento. Também, né, professora, fica mandando e-mail o tempo todo, ninguém quer mais e-mail da professora Esther. Muito bom. É isso. Muito bom. Esse é o desafio no qual eu trabalho. É exatamente isso aí, porque são mensagens legítimas que você quer fazer com que cheguem às pessoas e os filtros, né, que são colocados nos sistemas de e-mail estão barrando cada vez mais. E de forma inadequada, na verdade, né? Muitas vezes. Muito bom. Fabrício, podemos encerrar? Por mim. Mais alguma dica especial aí, não? Gente, vocês perceberam a fera, né? Teve uma professora aqui, antes da gente encerrar, que falou uma coisa que eu achei legal. Elogiou o Fabrício, vamos elogiá-la. A serenidade no falar do Fabrício é encantadora e nos ensina como chegar à dor do cliente. Ele vai devagarinho, devagarinho, e está sempre passando com muita clareza as coisas, né, gente? Muito legal. Essa expressão é importante guardar também, dor do cliente. O cliente tem alguma dor lá. Dor. Né? Trabalhar a dor do cliente. Fabrício, eu acho que eu vou te convidar para outra live, hein? Porque uma só de 1h30 não foi suficiente não, né, pessoal? Fica o convite aqui, a gente vai buscar um outro tema dentro dessa área que o Fabrício domina, a gente faz uma outra live como essa de extrema importância, gente. O que foi falado aqui é o suprassumo do marketing digital, pessoal. Então, não deixem de assistir novamente se alguma coisa ficou, anotem, e se aprofundem nessas dicas que o Fabrício deu, que são, como o professor Alexandre fala aqui, são cirúrgicas, gente. Eu aprendi com ele, posso garantir que funcionam, tá, gente? Fabrício, muitíssimo obrigado. Sabia que essa live ia ser especial, por isso que eu divulguei tanto nas redes sociais. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí, que é precioso, eu sei que é precioso aqui, dando a sua colaboração pra gente. Pessoal, semana que vem, quarta-feira que vem, mais um podcast. Esse foi o número 18, semana que vem o podcast 4K2, número 19. Eu não sei ainda o horário, porque nessa época de férias a gente tem feito às vezes um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas à noite, na semana que vem, quarta-feira que vem, mais um podcast da série, mais um episódio da série Podcast 4K2. Muito obrigado, tá, Fabrício? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Semana que vem a gente se vê. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Fabrício. Deixa eu dar um beijo pra minha tia Yoshi, que eu vi ela passando aí. Como é o nome da sua tia? Tia Yoshi. Tia Yoshi! Arigatou, sayonara. Valeu. Tchau. Valeu, gente.